Bom dia, pessoal do oitavo ano, dando continuidade, então, aos conteúdos. Na aula de hoje, nós vamos estudar e revisar os termos acessórios da oração, que nós vimos um pouquinho na última aula, demos uma introduzida, e hoje nós vamos ver, então, mais detalhado o aposto e o vocativo. Então, nós vamos ver todos os tipos do aposto. Então, o aposto, como nós já vimos um pouquinho na última aula, ele é um termo acessório da oração. O que é ser um termo acessório? Ele é importante, só que ele não é essencial. Então, sintaticamente, ele é relacionado com outro termo da oração. Então, ele vai servir para explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, também enumerar, especificar, resumir e comparar sempre outro termo. Então, o aposto, por ele ser acessório, se eu tirar ele da oração, eu ainda continuo entendendo todo o resto da minha oração. Então, o aposto, ele permite o enriquecimento textual. Então, ele me dá uma nova informação. Ele é muito importante também. Então, ele pode ser destacado por alguns sinais de pontuação, ele pode vir entre vírgula, 2 pontos ou travessão. Só que lembrando, ele não é um termo essencial, ele é um termo acessório. Então, o aposto, ele sempre vai se referir a algo anterior, tá? Então, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então, qual que seria o meu aposto? Segunda-feira. Porque se eu falar ontem passei o dia com dor de cabeça, eu consigo entender normalmente. Por isso que o aposto, ele é um termo acessório. Se eu tirar aí segunda-feira, eu consigo entender o resto da oração. Só que ele me ajuda a identificar, então, a minha frase. Então, segunda-feira se refere ao termo anterior ontem. Por isso que, então, é chamado de aposto. No caso aí, seria um aposto explicativo, porque ele está dando uma explicação. Olha o segundo exemplo. O poeta Manuel Bandeira criou obra de expressão simples e temática profunda. Então, o termo aí aposto Manuel Bandeira, ele se refere ao termo que veio anterior, o poeta. Depois, a Rua Augusta está mais longe do Rio São Francisco. Então, Augusta se refere à rua, ao termo anterior, e São Francisco se refere ao rio, que também é um termo anterior. Então, ele sempre vai ser um termo acessório e ele sempre se refere ao que veio antes. Apenas tem um único objetivo de vida, ser muito feliz. Então, ser muito feliz se refere ao objetivo de vida que também veio antes. Nós temos vários tipos de aposto. O primeiro, então, é chamado de enumerativo. O aposto enumerativo ele serve para enumerar, para listar. Então, ele aparece na maioria das vezes separado por 2 pontos, travessão e vírgula. Então, por exemplo, já viajei por vários países: Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. Então, toda essa parte que está em negrito se refere ao termo anterior, ou seja, vários países. Então, eu estou enumerando quais são os países: Brasil, Argentina, Colômbia. Então, seria um tipo de aposto enumerativo, porque eu estou enumerando, eu estou listando. Então, se eu tirar a parte em negrito, eu consigo entender todo o resto da minha oração. Em nossos funcionários, valorizamos principalmente 3 características: dedicação, honestidade e persistência. Então, a parte que vem em negrito seria o meu aposto, no caso, seria um aposto enumerativo, porque ele se refere ao termo que veio antes, no caso, característica. Depois, nós vamos ter o aposto explicativo, como o próprio nome já diz, ele serve para explicar, para esclarecer, e na maioria das vezes ele vai aparecer entre vírgula. Então, Maria Clara, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. Então, a parte em negrito, a melhor aluna da turma, se refere a Maria Clara, ao termo que veio antes, e está explicando para mim, está dando uma explicação de quem é Maria Clara. Então, por isso que veio entre vírgulas, então ele seria chamado de aposto explicativo. Dona Maria, a vizinha do 5º andar, está vendendo seu apartamento. Mesma coisa, a vizinha do 5º andar
se refere ao termo anterior, Dona Maria, está dando uma explicação de quem seria Dona Maria. Então, e veio entre vírgula. Então, eu tenho também um aposto explicativo. Depois nós temos o aposto especificativo, ele serve para especificar, ou seja, individualizar um termo genérico da oração. Esse tipo de aposto ele não se encontra destacado por sinais de pontuação, tá? E na maioria das vezes ele vai ser um nome próprio. Então, a rua Zeferino Gonçalves é a próxima. Então, Zeferino Gonçalves está especificando para mim qual rua é. Não estou falando de todas as ruas, eu estou especificando qual é a rua. Então, seria um aposto especificativo e ele se refere a um termo anterior, no caso, rua. Depois, o escritor Carlos Drummond de Andrade foi homenageado em nosso colégio. Todos os escritores foram homenageados? Não, somente Carlos Drummond. Eu estou especificando qual seria o escritor. Então, ele veio com letra maiúscula, ele se refere ao termo anterior, no caso, escritor. Então, ele é também um tipo de aposto especificativo. Depois nós temos o aposto resumidor. O próprio nome também já diz, ele vai resumir em uma única palavra todos os termos que apareceram anteriormente. Então, olha os exemplos: prosperidade, segurança e alegria. Isso é o que eu quero para minha família. Então, ele resumiu aí em uma única palavra isso. O que seria isso? Prosperidade, segurança e alegria. Então, ele resumiu para mim em uma única palavra. Depois, doces, salgados, bebidas e enfeites, tudo preparado para a festa. Então, a palavra tudo resume para mim doces, salgados, bebidas e enfeites. Então, ele se refere a um termo anterior. Então, no caso, ele está resumindo. O vocativo, que também é um termo acessório da oração, ele vai ter a função de chamar, de invocar ou interpelar dentro da oração. Então, ele não vai possuir nenhuma relação sintática com outros termos da oração. Então, ele nem vai pertencer ao sujeito e nem ao predicado. E ele também pode ser antecedido ou não por uma interjeição. Então, um exemplo: não diga isso dentro de uma igreja, Amanda. Então, Amanda seria o meu vocativo, que tem a função de chamar, invocar ou interpelar. O vocativo ele não se refere a algo anterior, então não confunda com o aposto que se refere a algo anterior. Então, na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Então, vocês viram que o vocativo meu querido também veio separado por vírgula, só que ele não se refere a algo anterior. Ele só serve para chamar, invocar ou interpelar. Ei, moço, com licença, pode me dar uma informação? Então, moço seria o meu vocativo. Então, não confundam aposto com vocativo. O vocativo, ele não se refere a um termo anterior. Ele só serve para chamar, invocar ou interpelar dentro da oração. E ele vai vir sempre separado por vírgula. Para finalizar, então, o conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem os 2 exercícios no caderno e enviassem, então, a foto pelo e-mail, pelo WhatsApp, não esquecendo, então, de colocar o nome, a data, a série e a disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Até a próxima aula.